Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. E agora estamos dando início ao novo projeto da casa, Domingo com Jesus, que ocorre todo último domingo de cada mês, às 18 horas, onde teremos palestras com temas relevantes, temas do nosso dia a dia. Também lembrando que este ano a nossa casa completará 100 anos no próximo dia 2 de dezembro. Um centenário dedicado ao amor, à caridade, à ajuda ao próximo. Hoje vamos receber o nosso irmão Jaime Lobato. Jaime é tarefeiro do Grupo Espírita Redenção, localizado no Andaraí, Rio de Janeiro. Ele hoje trará um tema cujo título é A Caridade da Consolação. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 31, intitulada Com Caridade. A passagem de Paulo é da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 14, que diz: Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas, contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade, em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinhos? Fixa-te em Jesus e passa. Vamos orar, meus irmãos. Que nosso Pai maior seja louvado por sua eterna misericórdia e bondade. Que Jesus seja eternizado em nossos corações por suas lições e ensinamentos. Que Maria, nossa mãe, esteja nos envolvendo com seu manto sagrado de luz. Que os bons espíritos da casa da Irmã Rosa nos inspire a todo momento a seguir o caminho do bem. E agora, agradecendo sempre este momento de reflexão que esta casa nos oferece, pedimos que as bênçãos do Senhor nos envolva, trazendo vibrações de amor e paz. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Jaime. Queridos irmãos,
queridas irmãs do Centro Espírita Irmã Rosa. É uma alegria estar aqui hoje falando para vocês em que o Irmã Rosa completa 100 anos de atividade espírita. Que coisa linda, que coisa bonita. Quantas histórias o Irmã Rosa passou, por quantas histórias o Centro Espírita Irmã Rosa passou para chegar hoje, completando 100 anos. Que coisa bonita, como é bom. No meu entendimento, quando uma casa espírita aniversaria, todo o movimento espírita aniversaria. Porque mais um ano de atividade de uma casa espírita é mais um ano de progresso do movimento espírita. Então, é hora de nos unirmos para comemorarmos, e aqui estamos. E essa comemoração tem um toque especial: 100 anos de atividades. O nosso Redenção, esse ano, completará 41 anos de atividade. Nosso Redenção é no Rio de Janeiro. O Irmã Rosa é em Niterói. Mas que alegria! Eu que já estive várias vezes no Irmã Rosa, fazendo palestras, fazendo seminários, há tempos atrás, aprendi a criar por essa casa espírita um afeto, um carinho, um respeito muito grande pela sua história. Porque cada casa espírita tem a sua história. A casa espírita é constituída por seres humanos falíveis, tentando, através desse instrumento que é a casa espírita, estudar, divulgar e praticar o espiritismo. Não é das coisas mais fáceis. Dificuldades todas as casas espíritas têm, porque as casas espíritas são constituídas de seres humanos, como eu já disse, falíveis, tentando fazer o possível, tentando fazer o máximo para interpretar e praticar a doutrina espírita na sua inteireza, fazendo o possível. E isso é extraordinário. Quando a gente chega junto de uma casa espírita completando 100 anos de atividades no bem, na caridade. A caridade que é o grande forte da doutrina. O Irmã Rosa esteve perseguindo esse objetivo, claro. E é bom que nós estejamos juntos nesse momento, porque a união das casas espíritas é muito importante. Como eu disse, eu penso que quando uma casa espírita aniversaria, todo o movimento espírita aniversaria. Claro, é mais um ano de atividade no bem, acrescentando ao movimento espírita mais trabalho, mais atividade, mais aprendizado, mais experiência. Isso não é importante? É. Coloca 100 anos nisso. E aí nós temos o Irmã Rosa. Que lindo, né? Muito bonito. Bom, com relação às casas espíritas, no meu entendimento,
às vezes, quando se fala em assistência às pessoas carentes, não se quer proporcionar esclarecimento a essas pessoas. E a justificativa é a questão da parábola do bom samaritano, que o bom samaritano não exigiu nada de ninguém, daquele que ele assistiu, foi assaltado, maltratado, ele pegou, ainda levou, deixou no hotel da ocasião, e ele lá ficou até se recuperar. Mas veja bem, isso é uma caridade individual, e só pode fazer também quem tem desse tipo de caridade, que o bom samaritano, do bom samaritano, a quem tem condições financeiras para tal. Mas o bom samaritano não só teve condições financeiras, mas como ele teve amor, ele acudiu aquele que foi espancado, que foi maltratado. Então, é uma parábola de suma importância para todos nós, mas se trata de caridade individual. E a caridade coletiva está na casa do caminho. Aí sim. Aí nós podemos citar o exemplo da Casa do Caminho e defender que as pessoas que frequentam a casa espírita, mesmo para só obter recursos materiais pelas suas situações financeiras, sociais, elas precisam de esclarecimento. Porque na Casa do Caminho, no início, era também só assistência material. Curar as feridas, aliviar as feridas, as doenças e da alimentação. Mas, a partir de determinado momento, Pedro começou a pensar, poxa, mas não é só alimento material que eles precisam do alimento espiritual. E Paulo, às vezes, que passou pela Casa do Caminho, incentivava Pedro nesse sentido. E aí eles começaram a pregar o evangelho, sim, construíram até um cômodo à parte para pregar o evangelho. Porque não é só o alimento material. Porque a fome, no caso, ela era aliviada pelos alimentos, eles ajudavam as pessoas nas suas enfermidades, mas isso tudo passava. E as pessoas, como é que ficavam? Como é que iam seguir? Que orientação seguir daí para frente nas suas vidas? A Casa do Caminho começou, sob o impulso de Pedro e de Paulo, começou a divulgar o Evangelho. Então, veja, a caridade institucional, ou seja, a caridade praticada na casa espírita, não é só do alimento material, é a caridade do esclarecimento, para ajudar as pessoas a caminharem aqui na Terra de forma adequada, de forma coerente. É importante que nós vejamos isso, porque nós já assistimos companheiros defenderem que não se deve insistir com as pessoas que recolhem alimentos na casa espírita por necessidade, que não se deve insistir no esclarecimento a essas pessoas, e citam a parábola do bom samaritano. Mas ali é a caridade individual, é um indivíduo praticando o bem. É o que nós devemos fazer nas nossas vidas, na nossa proposta de vida pessoal, como espíritas que somos, cristãos espíritas. Porém, a caridade coletiva, a caridade institucional que a casa espírita deve seguir,
É a casa do caminho, onde Pedro dava alimento, Pedro ajudava as pessoas nas suas feridas, nas suas dificuldades, mas não passava disso. Mas chegou um momento que Pedro viu que precisava de algo mais, que não adiantava. Aquelas pessoas matavam a fome naquele instante, aliviavam seus sofrimentos, suas doenças, suas enfermidades, mas continuavam a vida como? Elas precisavam de orientação para que continuassem suas vidas. E aí instituiu-se a prática do Evangelho, instituiu-se na Casa do Caminho a prática do esclarecimento, da orientação, para que as pessoas tivessem algo em que se apoiar para caminhar aqui com consistência. Então, começou a prática do Evangelho, a divulgação, a explanação do Evangelho, de Jesus genuíno. E vejam, no caso, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade fazendo um alerta a todos nós espíritas, consubstanciando isso que eu acabo de dizer. Diz o Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Quer dizer, espíritas, sem amor não existe espiritismo, como não existe cristianismo. Agora, ao espírita cabe se esclarecer. E aí está a casa espírita, e como exemplo da Casa do Caminho, está a casa espírita esclarecendo, divulgando a proposta de Jesus através da doutrina espírita, porque foi Jesus quem disse: se me amais, eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro consolador, que vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito e vos esclarecerá sobre todas as coisas. Veja, Jesus dizendo que se nós o amássemos, ele enviaria, ele rogaria ao Pai. Aí já há uma questão interessante, né? Jesus se diferenciando de Deus, mostrando que ele é filho de Deus como nós. Claro que muito mais adiantado do que nós, porém ele é filho. Então ele disse: eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro consolador, que vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito, porque ele sabia que o ensinamento dele ia ser confundido e envolvido pelos interesses mundanos, pelos interesses materialistas, que seriam desvirtuados. E ele disse que esse outro consolador viria lembrar o ensinamento genuíno dele e também nos ensinar sobre todas as coisas. Olha aí, aliás, olhemos, observemos aí a necessidade da caridade material, sim, alimentação para aqueles que têm dificuldade em obtê-la. Claro, a casa espírita deve se mobilizar nesse sentido. Mas vejam bem, por que essas pessoas não vão ter o benefício maior, que é o esclarecimento de seus espíritos, para que elas possam caminhar aqui da forma mais adequada, proposta por Jesus? Porque o Espírito de Verdade
Nos chama a atenção, espíritas, amai-vos. O primeiro ensinamento. Sem amor não existe espiritismo. Mas o segundo, que é uma consequência do primeiro, instruí-vos. A instrução, o esclarecimento. Nós não podemos praticar o espiritismo se não o conhecemos. Então vamos praticá-lo, mas vamos antes conhecer o espiritismo. Amor, sim, mas instrução, para que esse amor seja bem conduzido na casa espírita, para que esse amor seja bem conduzido nas diversas atividades da casa espírita, para que esse amor não se torne, aliás, as pessoas não se tornem massa de manobra de dirigentes religiosos, mas que as pessoas se esclareçam, para que elas aprendam a caminhar. Nós precisamos aprender a caminhar, a termos atitudes, a termos o conhecimento, mas que esse conhecimento desça ao coração e se torne atitude. Senão, de nada adianta. E diz ainda o Espírito de Verdade, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que nele se enraizaram. E nós não devemos permitir que isso aconteça com o Espiritismo. Vamos nos esclarecer para que o Espiritismo não sofra tanta interferência das nossas imperfeições. Claro que alguma interferência sempre vai haver, mas que seja o mínimo possível. E o Espírito de Verdade diz claramente, no cristianismo, quer dizer, na proposta do Cristo, encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que neles se enraizaram, os erros que neles foram colocados. Aí, vejam bem, os espíritos superiores dizem que o Consolador é a doutrina espírita, não o movimento espírita, mas é a doutrina espírita. Porque se ela consola, é porque nos esclarece e orienta a caminhada aqui na Terra. Então, os espíritos superiores dizem que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que viera lembrar o ensinamento genuíno dele e nos esclarecer sobre todas as coisas. Então, os espíritos aí, lembrando-nos tudo aquilo que Jesus disse e também nos esclarecendo sobre muitas coisas que aquela ocasião Jesus não pudera esclarecer. As dificuldades, a ignorância do momento, né, da ocasião, as dificuldades existentes, sim, naquela ocasião, não permitiram que Jesus falasse sobre todas as coisas. Então, diz ele que viria um consolador, um outro consolador. Quer dizer, ele estava sendo trazendo aquilo que era possível ao entendimento daquelas pessoas ali presentes. Mas esse outro consolador viria a pedido dele ao Pai para nos lembrar o ensinamento dele, nos esclarecer sobre todas as coisas. Que beleza está aí, estão aí, aliás, os esclarecimentos da doutrina para que nós possamos fortalecer a nossa casa espírita para que ela possa ser um local de aconchego, de acolhimento, de esclarecimento, de ajuda mútua, tanto entre os seus componentes, quanto junto àqueles
e a procuram para se beneficiar de alguma forma, se esclarecer, aliviar as suas dores, serem consolados pelo esclarecimento. E aí está a necessidade do esclarecimento, da instrução de que o Espírito de Verdade fala. Espírita, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Que uma prática espírita, sem esclarecimento, sem orientação, muitas vezes se desvirtua, e desvirtua a proposta espírita. Diz o Espírito de Verdade ainda. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Quer dizer, as revelações estão aí, muitas mensagens importantes, muitas revelações utópicas. Vamos ter o discernimento obtido no estudo, principalmente da base doutrinária, está formatada nas obras de Allan Kardec, porque eu, inclusive, não uso a expressão Pentateuco espírita. No meu entendimento, a codificação espírita é toda a obra de Allan Kardec. São 5 livros, sim, são importantíssimos, mas dessa codificação participa também a Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, uma obra importantíssima. Aliás, nessa obra, Viagem Espírita em 1862, tem um fato interessante, porque nessa obra, Kardec relata uma viagem que fizera a cidades próximas a Paris, levando aos centros espíritas instrução e observando como é que andava o movimento espírita, né? Como é que estavam conduzindo a proposta espírita. E há um momento que, para mim, é extraordinário. É quando ele chega em Lyon e ele é apresentado a um casal em que o marido é presidente do Centro Espírita de Brotteaux. E esse presidente é um operário. Olha, a gente, lendo essa obra, quando chega nesse momento, a gente sente ali a força moral de Kardec, pela alegria que lhe transborda do coração ao cumprimentar, ao ser apresentado ao presidente de um centro espírita, que é um operário. Olha que coisa linda, meus irmãos. Já se, já se falou, ou ainda se fala, em alguns lugares, que a direção de uma casa espírita, as pessoas têm que ter curso universitário. E Kardec, feliz de cumprimentar um operário que era presidente do Centro Espírita de Brotteaux. Meus irmãos, isso aí tem uma significação para nós importantíssima. Na casa espírita não tem preconceito social de jeito nenhum, de forma alguma. E Kardec fala que o aprendizado da doutrina é questão de maturidade. Tem muitas pessoas que têm cultura, mas não têm maturidade, às vezes, espiritual, para perceber o conteúdo importante da doutrina. E, às vezes, pessoas simples. Simples mesmo. Como nós temos no Redenção, pessoas que tarefeiros importantíssimos do nosso Redenção. São pessoas simples.
E aí a gente mostra Kardec cumprimentando com uma alegria que transbordava do coração um operário que era presidente do Centro Espírita em Brotô. Nós aprendamos essa lição de humildade de Kardec, foi quem organizou a doutrina dos espíritos e foi quem criou a ciência espírita. Porque se a filosofia e a moral espíritas são instruções dos espíritos superiores, a ciência espírita é obra de Kardec. Porque espírito desencarnado não faz ciência no mundo físico. E a ciência espírita foi uma metodologia que o próprio Kardec, na relação com os espíritos, foi observando e foi adequando as necessidades, tirando do fenômeno mediúnico as fantasias e nos trazendo o resultado dessa experiência, dessa metodologia que resultou numa filosofia consequente e numa moral coerente, é a ciência espírita. É a instrução que precisamos ter para a prática do espiritualidade. Que nós estejamos atentos a isso, meus irmãos, porque o Espírito de verdade diz que crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas pelos Espíritos, mas vamos analisar e para avaliar as mensagens que se nos chegam, é preciso que tenhamos conhecimento da doutrina para que possamos avaliar aquilo que chega até nós como revelação do mundo espiritual. Porque sem conhecimento, como é que nós vamos analisar? Como é que nós vamos avaliar se aquela mensagem é verdadeira, se aquilo não é um processo de uma utopia, né? Que o espírito está querendo passar em nome do seu personalismo? Porque no mundo espiritual, assim como na Terra, existem pessoas boas, pessoas más, pessoas inteligentes, pessoas com um desenvolvimento moral bem adiantado, pessoas perversas, no mundo espiritual também. No mundo espiritual existem espíritos bons, espíritos maus, espíritos mistificadores, e muitos querem poder sobre os encarnados. Espírito bom não quer poder sobre nós. Eles nos querem esclarecidos para trabalharmos com eles, aliviando o sofrimento dos outros e ajudando para que nós caminhemos aqui com os pés no chão e o coração e as mãos, o pensamento, as atitudes voltadas para a prática do bem. É a caridade. E Kardec, em determinado instante, no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350, ele diz o seguinte: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não tornar melhor, mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que a adotou? Quer dizer, meus irmãos, e que adianta nós acreditarmos na existência dos espíritos, na comunicação com os espíritos, na reencarnação, se isso não nos está fazendo pessoas melhores, mais solidárias, mais fraternas, mais humildes? Elitismo cultural do movimento espírita, de jeito nenhum. Tanto eu citei esse momento de Kardec em Lyon,
quando apresentado ao presidente do Centro Espírita de Brotão, um operário, a alegria. E depois ele fala, e o próprio há uma mensagem espiritual em que é falado sobre essa questão que a beleza seria numa mesa se sentarem espíritas, sejam eles príncipes, juízes, magistrados, professores, operários, sim, pessoas simples. Somos todos irmãos. As condições sociais não devem ser empecilhos para que amemos uns aos outros, de forma alguma, muito ao contrário. Estamos aqui uns para ajudarmos os outros. Aqueles que têm mais, ajudar os que têm menos. Aqueles que sabem mais, ajudar os que sabem menos. Estamos aqui para nos unirmos nessa grande proposta de solidariedade humana. E Kardec diz bem, não adianta nada nós acreditarmos na existência dos espíritos, na comunicação com os espíritos, na reencarnação, se isso não nos tornar pessoas melhores. Inclusive, ele próprio, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Então, veja, nós espíritas temos más inclinações, sim. Nós estamos ainda num mundo de expiações e provas, necessitando de progresso, necessitando de renovação, de transformação, de nos aprimorar cada vez mais. Estamos necessitados desse aprendizado. Então, não é possível que nós fiquemos parados. É preciso que nós nos adiantemos, porque não adianta crer, é preciso realizar. Não adianta manter o conhecimento na cabeça se esse conhecimento não descer ao coração e não se tornar atitude. Se essa crença nos espíritos, que o objetivo dos espíritos voltarem e virem a nós é de nos esclarecerem. São irmãos que conseguiram progredir e retornam para nos orientar na caminhada, porque têm experiência para tantos. Atendendo àquela proposta de Paulo, que nós trazemos conosco uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, se nós colaborarmos, esses benfeitores nos ajudarão a caminhar melhor. Mas esse esforço é nosso, porque reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer ou dominar as suas más inclinações. Não é questão de santidade apressada, nada disso. Não tem isso. Estamos hoje buscando sermos melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Essa é a transformação espiritual, é a transformação moral que o Espiritismo pede de nós. Não essa santificação apressada que muitos acham que vão conseguir nessa encarnação e assumem uma postura hipócrita diante de si mesmo. Porque nós, aqui encarnados ou reencarnados aqui na Terra, temos nossas dificuldades a serem vencidas. Mas Kardec diz que o bom espírito é aquele que está procurando libertar-se, dominar essas más inclinações. Falando sobre as, as reuniões espíritas, Kardec, ainda no capítulo 29, no item do 327, ele diz:
os espíritos superiores não comparecem às reuniões de homens levianos e superficiais, como não compareciam quando estavam encarnados. Ora, os espíritos benfeitores, eles não vão em reuniões onde ali não tem responsabilidade no trato entre as pessoas e no trato com o mundo espiritual. Eles frequentam reuniões sérias como frequentavam quando estavam aqui reencarnados. Eles não iam em reuniões onde prevalece, prevalecem coisas que não correspondem aos interesses deles. Então, no mundo espiritual, eles procuram grupos que desenvolvam um trabalho, como sugere o Espírito de Verdade, um trabalho de amor e de esclarecimento. E nós temos aí 100 anos do Irmã Rosa. Quantas histórias a Irmã Rosa tem para nos contar e nos ensinar pela experiência. Isso é muito importante. E essa convivência entre as casas espíritas, essa troca de experiências, ela é muito importante. Ele ainda diz: uma sociedade não é verdadeiramente séria se não se ocupar de assuntos úteis, com exclusão de todos os outros. Quer dizer, de assuntos úteis à proposta daquela instituição. Se a proposta é a divulgação, é o estudo, é a prática do espiritismo, esse é o foco. Agora, se trocar isso pelo divertimento, não existe espiritismo. Muita gente pensa que ser espírita é frequentar bazares, é frequentar é, feirões. Gente, isso tudo faz parte de um contexto de ajuda, até em termos de solidariedade, de fraternidade. Mas isso necessariamente não nos identifica como espíritas. Espírita é aquele que busca conhecer a doutrina e praticar os seus princípios na sua vida de relação, na sua vida no centro espírita, na família, no ambiente profissional e na sociedade de uma forma geral. Esse é o espírita. E ele diz ainda, Kardec, uma reunião séria afasta-se da sua finalidade, se troca o ensinamento pelo divertimento. É o que nós dissemos antes. Se ao invés de procurar um ensinamento, ao invés de procurar um entendimento, nós trocarmos isso pelo divertimento, a casa espírita não vai ser, não vai cumprir com a sua finalidade. Aliás, o doutor Bezerra de Menezes tem uma mensagem lindíssima, que agora realmente eu não me lembro o texto completo, nem qual foi o médium que foi instrumento para essa mensagem, que ele fala na questão de nós, às vezes, transformarmos a casa espírita num clube. A casa espírita não é um clube. A casa espírita é um lugar de trocarmos experiências importantes, de acolhimento, de solidariedade, de fraternidade, de esclarecimento, de nos unirmos, independentemente das condições sociais, onde não deve e não pode haver intolerância de qualquer forma. Intolerância religiosa, jamais. Racismo, jamais. Aceitação da diversidade humana. E quantos companheiros estão sofrendo na questão da homossexualidade, e a casa espírita tem que acolher a todos. Jesus não acolhia a todos que chegassem a eles? Então, a casa espírita tem que trabalhar com a diversidade humana.
E se a gente pensar bem, a grande riqueza da vida é a diversidade humana. E a casa espírita está aí para vencer essas intolerâncias, para vencer os preconceitos que muitas vezes nós trazemos ainda. E o preconceito social, né? Porque quem tem mais, às vezes, quer alguns privilégios na casa espírita. Como? O bom trabalhador da casa espírita, seja ele muito bem colocado financeira e economicamente ou não, é o que se dedica à prática, ao aprendizado da doutrina. Porque na casa espírita, nós ali apanhamos os referenciais para utilizá-los no aprendizado, na vida de relação, na família, no ambiente profissional e na sociedade de uma forma geral. A gente evolui do lado de fora da casa espírita, enfrentando essa diversidade humana. Porque o bonito está aí, aceitando os que pensam diferentemente de nós. As pessoas têm o direito de pensarem e de agirem de forma diferente daquela que nos é peculiar. A doutrina fala na liberdade de pensamento e de consciência. Muitas vezes a gente não quer dar liberdade de consciência e de pensamento ao outro. Quando eles se apresentam com uma proposta na sexualidade diferente daquela que conduz a nossa existência, nós já olhamos, que isso? Vamos aprender a ter um olhar magnânimo para toda a diversidade humana. É a grandeza de Deus. É nessa diversidade que nós vamos aprendendo e é nos inserindo nessa vida social é que nós vamos progredindo na inteligência e nos valores morais. E nós vamos agora falar em uma coisa importante, é sobre Jesus quando fala na questão do homem prudente. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 7. Mas isso originalmente está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Disse Jesus: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha ao homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. E grande foi a sua ruína. Vejam, Jesus dizendo que prudente é aquele que escuta as palavras dele e pratica, que este se assemelha àquele homem que construía sua casa com alicerce em cima da rocha. Diferente daquele que constrói a sua casa na areia. Aí vem a experiência humana, trazendo as suas dificuldades, e como ele não tem firmeza de propósito, a casa dele, a casa do conhecimento que ele construiu, não tem base sólida, é a areia. Aí vem a tempestade da vida, as vicissitudes da experiência humana, que nos ajudam a crescer, a evoluir, e ele não a suporta, porque a casa do conhecimento que ele construiu é frágil, porque não tem sustentação.
E nós? O nosso conhecimento foi construído em cima da prática dos ensinamentos de Jesus, que a doutrina nos traz, para que nós formássemos essa pavimentação, para que essa casa do conhecimento doutrinário tivesse uma base sólida em que foi assentada. Convicção se constrói na utilização do esclarecimento na nossa vida de relação. Aí vamos obtendo resultados, e diante dos resultados e dos caminhos escolhidos, e das opções escolhidas, nós vamos recebendo resultados bons e resultados complicados. E aí vamos aprendendo a viver melhor, através da experiência humana. Então, Jesus falando no homem prudente é aquele que escuta as palavras dele e as cumpre e as utiliza. É o ensinamento genuíno dele que o Espiritismo vem nos trazer para nos ensinar a viver melhor aqui na Terra. Meus irmãos, que alegria nós podermos estar aqui convivendo com vocês nesses momentos de comemoração de 100 anos de atividade espírita do Centro Espírita Irmã Rosa. E meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Rosa, o meu carinho, o meu afeto, eu aprendi a amar o Irmã Rosa quando estive aí, pelas mãos do Alberto, fazendo palestra, seminários, ainda engatinhando nessa área de quanto o Irmã Rosa me ajudou. E por isso uma estima grande. E trago também um abraço dos companheiros do Grupo Espírita da Redenção, lá do Andaraí, do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte. Abracemo-nos todos nesse momento de gratidão a Deus pela existência do Irmã Rosa, pela existência das casas espíritas, pela existência de pessoas de bem, que esse é o propósito do Espiritismo. Nós nos tornarmos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, para construir uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa. Unamo-nos todos, espíritas, companheiros de outras crenças, companheiros que nem crenças têm, mas têm o propósito da solidariedade humana. O que importa é isso, estarmos unidos pelos laços da solidariedade humana para construirmos um mundo melhor, onde todos somos aceitos, ajudando-nos uns aos outros. Essa é a proposta da doutrina que eu elegi para me ajudar a construir a minha caminhada aqui na Terra. E por isso que eu estou aqui, trazendo um abraço amigo a esses companheiros do Irmã Rosa. A todos vocês, o meu carinho, o meu afeto, mais uma vez. E os nossos cumprimentos. Que 100 anos de atividade, que história! Aliás, que histórias para contar. Porque toda casa espírita tem os seus momentos, né, de mar alto, como diz Emmanuel, de dificuldades. E todo grupo humano tem esses momentos de dificuldades, mas eles também passam.
Se as pessoas persistirem no bem, esses momentos passam. É como nós estamos agora, sobre esse clima dessa pandemia. Ela vai passar também, mas devemos insistir na disciplina e nos impor essa disciplina em benefício do sistema público de saúde e em benefício daqueles que estão assistindo, socorrendo os enfermos, médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras, pessoal da administração nos hospitais, pessoal dos serviços gerais e todos aqueles envolvidos nesse socorro, nessa assistência. Provemos a nós mesmos que somos espíritas. Fiquem em paz, meus irmãos. Hoje é uma festa para mim, mas não é uma festa humana, é uma festa do céu, simbolicamente falando, baixando à terra. É uma festa de gratidão. Agradecemos a Deus a possibilidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos bons espíritos essa oportunidade de estarmos aqui abraçando vocês, meus irmãos do Irmã Rosa. Fiquem em paz, a paz da consciência do dever cumprido. Jesus conosco. Assim seja. Olá, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um domingo com Jesus. Um domingo especial, onde os nossos corações seguem conectados. E nós queremos agradecer imensamente ao nosso companheiro Jaime Lobato, que compartilhou conosco reflexões muito profundas, muito especiais. Bom, queremos convidar a todos para o nosso próximo Domingo com Jesus. Anotem aí na agenda, vai ser no dia 24 de outubro, às 18 horas. E quem estará conosco será a nossa companheira Eulália Bueno, de São Paulo. E ela vai nos falar sobre a face oculta da transição planetária. Então aguardamos todos. Vamos fazer a nossa prece. Convidamos a todos nesse instante para serenar os corações, elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos deu a oportunidade dessa existência, do encontro com Jesus, de uma forma muito especial. E assim vemos Jesus à nossa frente, com o seu semblante sereno, sempre nos motivando, nos encorajando, e o nosso coração fica repleto de gratidão. Pedimos que essas vibrações benditas e salutares possam inundar os nossos corações e também os nossos lares nesse instante. Que possamos, Senhor, reconhecer cada vez mais a oportunidade bendita dessa encarnação, que essas mensagens possam nos fortalecer na nossa caminhada, que todos aqueles que se encontram nesse instante com os corações angustiados, aflitos, também possam encontrar Jesus no seu dia a dia, que cada um possa fortalecer dentro de si a fé necessária para o melhor entendimento daquilo que estamos aqui a fazer durante a nossa trajetória terrena. Jesus nos abraça nesse instante, junto aos benfeitores da Casa da Irmã Rosa, que nos abençoam. E assim, agradecemos e deixamos aqui também o nosso pedido para que todos nós sigamos firmes nessa caminhada. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.